tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciane e vamos para mais uma aula de ciências. Vamos separar os materiais? Então presta atenção lá. O seu caderno de ciências ou as folhas de papel, para quem não tem caderno, o seu lápis de escrever ou o lápis de cor, a sua borracha e também o seu apontador. O caderno de vocês ficará assim. A data, pergunta para um adulto, se você não sabe a data de hoje, pula uma linha, aula 27-ciências, pula mais uma linha, revisão, parte 2. Então, lembrem, gente, que na aula passada eu comecei uma revisão com vocês e agora a gente vai dar sequência na nossa revisão. Então, na aula passada eu expliquei para vocês, né, sobre os animais de estimação, os animais de criação, falei sobre os animais silvestres, falei sobre o zoológico e também sobre os animais invertebrados, aqueles que não possuem a coluna vertebral. E na aula de hoje nós vamos relembrar os animais vertebrados, tá? Então todas as aulas que a gente falou sobre os animais vertebrados. Eu vou dar um tempinho para vocês organizarem o caderno de vocês. Anotaram? Anotaram que a gente vai começar então a segunda parte da nossa revisão do trimestre. Então, com quem que a gente começa? Começamos com os peixes. Lembram da aula de peixes? Eu trouxe até um peixe aqui para mostrar as partes para vocês. Então, observem lá as partes do peixe. Então, o
O peixe ele possui os olhos, possui narinas, a boca, o opérculo, as escamas, a linha lateral e também várias, né, barbatanas que ajuda ali para ele conseguir se movimentar na água, tá? Então, essas são as estruturas ali que os peixes apresentam. Algumas características dos peixes. Os peixes são os primeiros animais vertebrados que surgiram em nosso planeta. Podem ser encontrados tanto em água doce quanto em água salgada. São aquáticos e apresentam uma série de adaptações que garantiram o sucesso do grupo neste ambiente, tá? Então, vocês devem se perguntar assim: nossa, professora, mas como é que a gente sabe, né, que os peixes foram os primeiros vertebrados que surgiram no planeta, tá? Da onde que vem essa informação, tá? Então, existe, gente, estudo com fósseis, tá? Então, são encontrados fósseis, são estudados esses fósseis, por isso que a gente tem esse tipo de informação para estar passando para vocês, tá? Uma característica muito importante dos peixes é que todos eles são aquáticos, tá? E eles têm adaptações no corpo deles, tá? Que permite que eles vivam somente no ambiente aquático, tá? Então essa é uma característica muito importante dos peixes. Quais adaptações eles têm para que eles consigam viver na água? Eles têm um corpo, gente, chamado de hidrodinâmico, tá? Então o formato do corpo dele auxilia ali no processo de natação. Outra característica importante é o corpo coberto por escamas e muco, tá? Que também facilita na natação. A respiração do peixe é chamado de branquial, tá? Que vai fazer a captação ali do oxigênio na água. Possui então as nadadeiras, que também auxiliam na natação. Apresentam, né, a presença também da bexiga natatória, né, que é como se fosse uma espécie de bolsa de ar, tá? Então, observem que eles possuem adaptações que permitam que eles vivam nesse ambiente, que é o ambiente aquático, tá? Então, mais pra frente a gente vai falar sobre os grupos, vocês vão percebendo, né, que essas adaptações não aparecem nos outros grupos, tá? Por isso que os outros grupos, né, não vivem mais no ambiente aquático. Eles conseguem, gente, né, capturar o oxigênio por meio das brânquias. Então, se você pensar assim, por exemplo, nós seres humanos, a gente respira, né, o oxigênio do ambiente, né? E como que o peixe respira na água, professora? Ele vai capturar, né, o oxigênio através ali das brânquias. Os membros dos peixes foram modificados para nadadeiras que também auxiliam ali na natação. Os seus olhos sempre ficam abertos, porque eles não possuem pálpebras. Lembra que eu trouxe até um texto bem interessante perguntando se os peixes dormem? Quem tem aquário em casa, né, ficou já olhando assim, será que o peixe vai dormir? Olhou ele de madrugada, olhou ele de noite, nossa, mas será que esse peixe dorme? Ele tá o tempo todo nadando, ele não fecha o olho para dormir, então ele não consegue, tá, gente, fechar os olhos para dormir, por exemplo, porque ele não possui pálpebras, tá? Mas ele tem o período dele de descanso. Então, alguns peixes, eles vão continuar nadando ali bem devagarzinho, mas é um período que eles têm de descanso. Eles não descansam igual nós, né? Os seres humanos. Outra característica importante que eu contei para vocês, a maioria de vocês talvez não sabiam, é a presença da linha lateral. Tá? Que por vezes você olha o peixe e acha que aquela linha, né, não tem uma importância, mas é muito importante, tá? Então, os peixes possuem uma estrutura sensorial chamada de linha lateral, que permite a captação de movimentos da água para se localizarem ou perceberem a presença de predadores. Tá? Então, agora que vocês sabem dessa estrutura, né, sabem dessa informação, sempre que vocês encontrarem o peixe, né, fica o convite de vocês procurarem ali a linha lateral naquela espécie de peixe. Eu fiz, gente, várias atividades com vocês sobre classificação,
tá? Então a gente pode classificar os animais conforme o pelo, conforme a presença, se bota ovo, se não bota ovo, né? Então várias formas que a gente tem de classificar os animais. A classificação mais usada são os animais vertebrados e os animais invertebrados. Nós estamos falando dos animais vertebrados. Os animais vertebrados são divididos também, né? São classificados também, né? Dividido entre peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E dentro de cada grupo existe também uma outra classificação, tá? Todas essas classificações ajudam ali no estudo, tá, gente? Então, os peixes, eles também são classificados, tá? Então, nós temos os peixes do tipo, né, que eu tenho o esqueleto formado por ossos, então, como é o exemplo, o jaú, o robalo, o pintado. E nós temos também, gente, os peixes que são com o esqueleto cartilaginoso, tá? Então, como exemplo, o tubarão e a raia. Aí você pode perguntar, nossa, mas o que é, né? O que é o esqueleto cartilaginoso, né? Eu expliquei para vocês que nós possuímos cartilagem também no nosso corpo, né? Na nossa orelha, no nosso nariz, nosso também é formado ali por cartilagem. Então, o grupo dos peixes, né, possui dois grupos, o grupo dos peixes ósseos e o grupo dos peixes cartilaginosos. Sobre a alimentação dos peixes, gente. A alimentação dele constitui de plâncton, algas, peixes menores, lulas e também pequenos invertebrados. E o que é o plâncton, para quem nunca ouviu falar, né, nessa palavra? É um conjunto de organismos microscópicos encontrados dispersos nas águas doces, salobra e também marinha. Então ali uma imagem, né, do que é o plâncton, tá? Então é um conjunto, né, de vários organismos que servem de alimento para os peixes. Os peixes, gente, fazem parte do nosso dia a dia, né? Então qual que é a importância, né, dos peixes, a importância econômica dos peixes? Muito usado na pesca, tá? Então, essa pesca desses peixes servem de alimentação, né? Geralmente, né, para nós, seres humanos. Aquários, então tem pessoas que gostam de ter na sua casa, né, em lojas, em ambientes, ter um aquário com esses peixes, geralmente bem coloridos e bem bonitos. Existe também, gente, a pesca esportiva. Vejam que a pesca esportiva é diferente do outro tipo de pesca. Tem a pesca que é aquele peixe, ele vai ser comercializado, vai ser vendido, tá, para consumo, e tem a pesca esportiva, onde as pessoas elas pescam o peixe e depois devolvem esse peixe, né, novamente ali para o ambiente, novamente para aquele rio, para aquele mar, tá? Então é só pela realmente a emoção de você estar pescando aquele peixe, tá? E muito usado na alimentação. Tá? Então os peixes eles têm uma série de vitaminas, né, que ajudam bastante também no organismo dos seres humanos e também de outros animais. Então no decorrer das nossas aulas vocês viram que tem animais como por exemplo as aves que utilizam os peixes na alimentação. Entendido até aqui? Então vamos continuar. Depois que a gente encerrou o assunto sobre peixes, nós começamos a falar sobre os anfíbios. Lembram disso? Então, só fazendo mais um ganchinho lá, hein, gente? Os peixes são totalmente aquáticos. Vivem somente na água, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre os anfíbios para vocês perceberem ali a diferença. Quem são os anfíbios? Anfíbios são animais vertebrados que apresentam a pele lisa, fina e úmida, tá? Então apresentam essa característica na pele. Os anfíbios recebem esse nome por terem fases da vida, né? Duas fases de vida: a fase aquática e a fase terrestre. A temperatura do corpo deles varia conforme a temperatura do ambiente em que estão. Então, vamos lá, hein? Os peixes, totalmente aquáticos. Os anfíbios, opa, já tem uma coisa interessante e diferente ali, hein? Eles têm parte da vida na água e parte na vida na terra, tá? Então já é uma característica diferente. E também a temperatura do corpo. Lembram disso?
Também no decorrer das aulas eu vou relembrar isso com vocês. Tá? Então, os anfíbios, a temperatura do corpo deles varia conforme a temperatura do ambiente. Tá? Então, já tem algumas diferenças ali nos dois grupos que a gente está estudando. Para ajudar a manter a sua pele úmida, eles excretam muco constantemente. Por isso, tem a reputação de criaturas viscosas. Então vejam, gente, mesmo que o anfíbio ele seja terrestre, ele sempre precisa estar perto da água, tá? Sempre em ambientes úmidos, porque eles precisam manter a pele deles úmidas. Então vejam, por mais que eles não sejam seres, né, aquáticos, eles dependem da água, tá? Eles dependem ainda bastante da água. Eles se alimentam de pequenos animais, como moscas, aranhas, minhocas e até mesmo de outros anfíbios ou de pequenos mamíferos. Então, por mais que algumas pessoas não gostem, né, dos sapos, né, porque eles não são bonitos, eles têm uma função muito importante na natureza, tá? Então, eles comem uma grande quantidade de insetos, de moscas, tá? De aranhas e de outros animais também, tá? Então, eles ajudam ali no equilíbrio do ambiente. Os anfíbios são uma das espécies mais afetadas pelo aquecimento global, devido à poluição da água e do ar, por causa da sua pele permeável, tá? Então, como a pele deles, gente, né, sempre está úmida, se aquele ambiente onde ele está, aquele lago, está contaminado, acaba, né, prejudicando a vida dos anfíbios, né? Então, a gente chama eles de bioindicadores. Então, se aquele local, né, está preservado, se aquela água está limpa, tem sempre anfíbios por perto, tá? Então, eles são bioindicadores, né, de que aquele local realmente está preservado. Se aquele ambiente está poluído, né, se aquela água está poluída, não vai ter anfíbios por perto. Os anfíbios também são classificados, tá? Também para facilitar os estudos. Esse grupo aqui, gente, é bastante confundido, né? Porque eles são muito parecidos. Mas, expliquei para vocês, sapos, rãs e pererecas são seres diferentes, tá? Apesar de eles serem parecidos, eles não são idênticos, tá? Algumas características deles são, né, são iguais. Por exemplo, eles têm 4 patas e não possuem cauda. Além disso, passam pelo também chamado processo de metamorfose, que eu já vou explicar, relembrar com vocês, tá? Mas observem as características, gente, dessas três espécies. Então, o sapo, gente, ele geralmente tem as patas menores, tá? O corpo dele também é maior, tá? As rãs são um pouquinho menor que os sapos, tá? E as pererecas são menorzinhas ainda, e as pererecas elas têm as patas traseiras delas são bem grandes, por isso que elas conseguem, né, dar bastante saltos, tá? Então eles são parecidos, mas eles não são idênticos. Outro grupo, o grupo das cobras cegas ou cecílias, tá? Característica deles, gente: não possuem patas e o corpo é alongado. Como ela possui um corpo liso, não tem escamas, não podem ser confundidos com serpentes. Então, você olhar e falar, nossa, é uma cobra, uma serpente. Não, gente, tá? Ela não possui as escamas, que também é uma característica importante das cobras. E também o grupo das chamadas salamandras. As salamandras possuem cauda, possuem o corpo alongado, com 4 patas. No entanto, não podem ser confundidas com lagartixas, já que também não possuem escamas, tá? Então, o corpo delas também não é coberto por escamas, assim como é o caso das lagartixas. Então, esses são os 3 grupos dos anfíbios. Outra característica importante que também a gente vai conversar, gente. Os ovos dos anfíbios não possuem casca, tá? Então, observe ali os ovinhos deles. Então, geralmente, os ovos eles vão ser lançados em locais úmidos, tá? Na água ou em algumas folhas, sempre em locais com contato com água.
tá? Então, observem isso, que é uma característica bem importante dos anfíbios. Os anfíbios, eles passam por um processo muito interessante chamado de metamorfose. Lembra que a professora trouxe até um videozinho mostrando, né, que um professor ficou ali gravando o processo de metamorfose ali do sapo. Então, como que acontece esse processo? Então, tem os ovos, vocês perceberam ali que o ovo, né, ele não tem casca, tá? Depois que esse animal, ele nasce, observe que ele possui uma cauda e ele não possui membros, ele não tem patas, tá certo? No decorrer ali da vidinha dele, ele vai, né, as patas elas vão surgindo, as patas dianteiras, as patas traseiras, né? E essa cauda, a gente diz que ela vai ser recolhida, tá? Então, ele não tem mais também a presença da cauda, tá? Não de maneira assim que a gente consegue ver. Então, gente, esse é o processo chamado de metamorfose. E outra coisa interessante, quando ele é girino, que a gente chama, quando é o filhote, e ele possui cauda, ele fica na água, tá? Então, parte da vida dele ele fica na água. Depois que ele consegue adquirir, né, as patas, ele pode ir para o ambiente terrestre, tá? Então, ele sai da água, mas sempre, gente, por perto de algum ambiente úmido, tá? Ele pode viver no ambiente, mas sempre perto de algum local com umidade. Então, essa é uma característica bem importante dos anfíbios. Após sofrer metamorfose, os sapos, rãs e pererecas já podem viver fora da água. Eles passam a respirar com a ajuda dos pulmões e também pela pele, que é chamada de respiração cutânea. Então, enquanto, né, anfíbios, né, enquanto filhotinhos girinos, eles têm a respiração igual a dos peixes através das brânquias. E depois que eles crescem e se desenvolvem, eles podem respirar com a ajuda do pulmão e também pela pele, tá? Então, por isso que a pele deles sempre precisa estar úmida. E algumas pessoas, gente, jogam sal nos sapos. E não pode fazer isso. Eu expliquei isso para vocês, tá? Como eles respiram pela pele, gente, se você jogar sal, vai dificultar a respiração deles. Então, não pode fazer isso. É uma maldade muito grande que é feita com os anfíbios. Até aqui tudo bem, gente? Então, relembrando, na aula de peixes eu trouxe um peixe, né? Mas eu expliquei para vocês que eu comprei aquele peixe, né, numa peixaria e depois a gente pode consumir aquele peixe. Os sapos, rãs e pererecas, tem algumas pessoas que utilizam para alimentação, mas não é muito comum assim como a do peixe. Então eu não pude trazer um sapo aqui, retirar um sapo da natureza para trazer aqui para vocês, tá certo? Mas depois que a gente encerrou o assunto de anfíbios, nós começamos a falar sobre os répteis, né? Então é o terceiro grupo que eu comentei com vocês, que eu ensinei para vocês, tá? E a partir das aulas dos répteis eu consegui trazer, né, alguns animais do Museu de História Natural, né, que esses animais estão taxidermizados e eu pude trazer aqui para vocês acompanharem as aulas. Vamos falar um pouquinho sobre os répteis? Vamos relembrar tudo que a gente aprendeu sobre os répteis? Então presta atenção lá. Quem são os répteis? Os répteis foram os primeiros vertebrados a conquistar com sucesso e definitivamente o ambiente terrestre. Eles desenvolveram algumas características adaptativas. Então, os peixes só viviam na água, os anfíbios metade do tempo na água, metade na terra. E os répteis, gente, eles já podem ser chamados de terrestres, tá? Eles não dependem tanto da água. Vejam, eles precisam da água para beber, tá? Mas eles não precisam viver na água. Entendam essa diferença, tá? Só que para eles conseguirem viver no ambiente terrestre, eles também precisaram de algumas adaptações muito importantes. Uma delas, que, né, falei para vocês, é a presença da casca envolvendo o ovo. Então, lembra que os anfíbios tinham que colocar os ovos deles na água, né, porque não tinha essa casca protetora? Os répteis já possuem essa casca protetora ali no ovo, que protegem o filhote, tá? Então, eles podem colocar esses ovos no ambiente terrestre
Essa casca calcária vai proteger esse filhote para terminar o desenvolvimento. Olha que interessante. Eles também possuem, gente, uma pele seca e sem glândulas, também diferente dos sapos. Os sapos, a pele deles era bastante úmida e sempre fica perto, né, de ambientes úmidos. Os répteis não, tá? Eles já possuem uma pele seca e também sem glândulas. A pele deles é revestida por escamas epidérmicas, como é o caso das cobras e dos lagartos, tá? Então, algumas espécies de répteis possuem a pele, né, revestida por escamas. Ou também nós temos casos, né, de exemplos de espécies de répteis que eles possuem, né, uma carapaça que a gente chama, né, que são placas ósseas, como é o caso das tartarugas. E essa, né, carapaça protege também o animal contra a desidratação. Então, uma série de características, né, bastante interessantes aí do grupo dos répteis. Continuando. Esses animais precisam do calor do sol para se aquecer, pois assim como os anfíbios, eles não regulam a temperatura do corpo. Então vejam, gente, que interessante, né? Os répteis também não conseguem manter a temperatura do corpo. Por mais que eles não vivam na água, eles não conseguem manter a temperatura do corpo. Então por isso que eles dependem sempre do sol. Tá? Então eles ficam ali, geralmente, né, deitados ali no sol para conseguir, né, aquecer o corpinho deles. Gente, isso também é bastante interessante, né? Porque os répteis, eles conseguem viver geralmente em locais, né, mais quentes, tá? Que tem uma temperatura um pouquinho mais elevada, uma temperatura um pouquinho mais amena, tá? Porque eles dependem do calor do sol, tá? Então a gente não vai encontrar répteis, por exemplo, em locais muito frios. Então também é uma característica bastante interessante. Então, pessoal, como que acontece a classificação dos répteis? Prestem atenção lá. Os répteis são classificados, primeiro, o grupo das tartarugas, cágados ou jabutis, tá? E os jabutis. Então, mesma coisa que acontece com os sapos, rãs e pererecas. São parecidos, mas não são iguais, tá? Então, possuem características diferentes. Então, quando você olha assim nas imagens, você consegue perceber algumas características diferentes, tá? Então, a tartaruga, por exemplo, olha as patas delas, né? São parecidas ali com nadadeiras, são transformadas em nadadeiras, pois ajudam ela a conseguir viver no ambiente aquático, tá? Os cágados, gente, olha, a patinha dele já é um pouquinho diferente, porque ele vive parte do tempo na água, vive parte do tempo na terra, então essas patas precisam dar condições dele conseguir caminhar ali no solo, tá? A carapaça do cágado também é um pouquinho mais alta do que a da tartaruga. E o jabuti, ele vive mais tempo na terra, né? Mais tempo no solo. Então a carapaça dele também é bem mais alta. E se vocês olharem também, a pele deles é diferente. Tá? Então é bem interessante participar das aulas de ciências e vocês saberem disso, né? Todo mundo achava que era tudo tartaruga, que era tudo jabuti, e isso não é uma verdade, né? Então vocês conseguirem perceber essas pequenas diferenças que esses animais apresentam. Então, depois do grupo das tartarugas, cágados e jabutis, vem o grupo das serpentes e dos lagartos, tá? Então, as tartarugas, cágados e jabutis possuem a carapaça, né? As serpentes e os lagartos possuem escamas na pele. Então, esse aqui é o grupo, né? Como eu falei para vocês, né? Por exemplo, a cobra cega, né? Chamada de Cecília, dos anfíbios, não possuem escamas. Então, por isso que a gente não confunde as duas, né? Então, são parecidas de longe, mas de pertinho ali elas não são parecidas, não, tá? Então, as serpentes e os lagartos, o grupo das serpentes e dos lagartos. E depois vem o grupo dos crocodilos e dos jacarés, que também são parecidos, mas não são iguais, tá, gente? Então, o crocodilo, o formato ali, né, do rosto dele é em formato de V, enquanto o jacaré é em forma de U, tá? Então, eles também, gente,
são parecidos, mas não são idênticos. Então, o grupo dos crocodilos e dos jacarés. E também tem o grupo da tuatara, tá? Este animal, gente, nós não encontramos aqui no Brasil, tá? Então, por isso que é muito difícil a gente encontrar, né? Vocês terem a oportunidade de ver uma tuatara. Como eu já expliquei várias vezes para vocês no decorrer das nossas aulas, cada ser vivo tem a sua função na natureza, tá? Então, quando aquele animal, gente, ele é retirado da natureza, quando ele entra em extinção, acaba causando um desequilíbrio, tá? Então, ali na imagem, gente, eu trouxe uma cadeia alimentar, tá? Essa cadeia alimentar possui ali como exemplo, né, a cobra, que é um réptil. Tô usando de exemplo a cobra porque a gente tá falando dos répteis, mas eu podia falar da ave, podia falar de outros animais também, tá? Por mais que algumas pessoas não gostem da cobra, né, porque algumas são venenosas e tudo mais, elas possuem uma função no ambiente. Porque no caso, gente, dessa cobra sumir deste ambiente, a ave, por exemplo, vai ficar sem alimento, tá? E os ratos vão entrar no que a gente chama de superpopulação, porque não tem um predador para se alimentar deles, tá? Então, cada animal, gente, tem sim a sua função na natureza. Por que a gente pode usar os répteis, gente? Além, claro, né, para o equilíbrio ali do ecossistema, do ambiente, algumas pessoas se alimentam de répteis, tá? Então, algumas pessoas se alimentam de lagartos e de jacarés. Entendido até aqui? Então, falamos sobre os répteis. E agora, nós vamos falar sobre as aves. Essa aula também foi muito interessante. Eu trouxe muita informação legal para vocês, lembram disso? Então, quem são as aves? As aves são animais que apresentam como característica mais marcante a presença de penas, tá? Então possuem várias penas no corpo. Outra característica marcante é o fato desses animais serem chamados de, como a gente chama de endotérmicos. Ou seja, eles mantêm a temperatura do corpo. Então, vamos voltar ali essa informação, hein, gente? Quando eu falei do peixe, quando eu falei do anfíbio, quando eu falei do réptil, eu expliquei para vocês que esses grupos de animais não conseguiam manter a temperatura do corpo. Então, o corpo deles variava conforme a temperatura do ambiente. Já nas aves, isso não acontece, tá? Então, as aves conseguem manter a temperatura do corpo. Mas, professora, por que é tão importante essa informação? Porque isso permite que elas consigam viver em qualquer local do planeta. Seja um local muito quente ou seja um local muito frio. Então, qualquer local do planeta a gente consegue encontrar aí algumas aves, tá? Então, característica muito importante que vocês vão ver também no grupo dos mamíferos, essa capacidade, tá, de manter a temperatura do corpo. As aves, elas se alimentam, né, de diferentes produtos. Nós temos casos de aves carnívoras, tá, que se alimentam de outros insetos, de outros animais. Nós temos as aves herbívoras e nós temos também aves onívoras, que se alimentam de ambos. Outra coisa que foi muito legal nessa aula, gente, foi com relação aos bicos. Lembram disso? Eu expliquei cada um desses bicos para vocês e expliquei que o formato do bico está ligado ali à alimentação daquela ave, né? Então, para quem prestou atenção ali, né, hoje você consegue olhar para um pássaro e já dizer se aquele animal, do que ele se alimenta, né? Se ele se alimenta de fruta, se ele se alimenta de semente, se ele pesca, né? Se alimenta de peixes, tá? Então, tudo isso varia ali conforme o formato do bico dessas aves. Bem legal, hein, gente? Essa informação. Outra característica bem interessante das aves, além, né, da presença de penas, também é a capacidade de canto. Então, quando a gente fala em ave, você pensa no voo e pensa no canto, né? Então, por que elas cantam? Para se comunicar com outros indivíduos da mesma espécie, tá? Para atrair parceiros, para encontrar o filhote,
Mas, né, gente, nem todas as aves são capazes de cantar, tá? Então, o urubu, por exemplo, né, não possui ali a seringe, que é o órgão responsável pelo canto. Mas todas elas produzem algum tipo de som, tá? Então, eles conseguem se comunicar ali entre eles da mesma espécie. Então, característica bem legal, né? A capacidade do canto. E depois, né, gente, além presença de penas, o canto, o voo, né? Então, uma característica que quando a gente pensa em ave, pensa no voo, tá? Para que elas consigam voar, gente, elas têm uma série de adaptações no corpo delas. Assim como os peixes tinham, né, para poder nadar, as aves também têm adaptações para conseguir voar, tá? O esqueleto da ave é adaptado ao voo. Ela apresenta os chamados ossos pneumáticos, né, que são os ossos ocos, né, e a presença também desse osso aqui que é a quilha, tá? E também que é uma característica assim das aves, exclusiva das aves. Outras características: a presença da pena, né? Então as penas também ajudam no voo. As asas, que garante ao animal uma forma chamada de aerodinâmica, então vocês conseguem observar isso ali na imagem. Os músculos peitorais bem desenvolvidos, tá? Que ajudam né, na movimentação ali das asas. E a ausência de bexiga urinária e também de dentes. Então observem, gente, que essas características os mamíferos, por exemplo, não têm, tá? Os répteis não têm, por isso que só esse grupo que tem essa capacidade, né, de voo. Mas também lembrando que nem todas as aves voam, tá, gente? Então a gente está falando aqui das aves que têm a capacidade de voar e apresentam essas características. Inclusive pedi até para vocês fazerem uma atividade, né, lembrarem dessas características que permitem que elas consigam voar. Então, como é que elas são classificadas, né? Então todos os grupos têm uma classificação, né? Então, a classificação dela. Em aves que não voam, né, como é o caso da avestruz e da ema. Existem também as aves nadadoras, como é o caso do pinguim. Observe também que a asa dele, o formato é diferente. E as aves, né, que voam, né? Aí entra um grupo, né, enorme de exemplos de aves que voam. Marara, o pombo, o corvo, o tico-tico, pica-pau e muitos outros exemplos, tá? Que é um grupo bastante grande. Importância das aves. Por que elas são importantes? Elas auxiliam na polinização das plantas, né? Então, quando a gente pensa, né, que elas ajudam, né, quando, por exemplo, o beija-flor, né, vai até a planta, o grão de pólen fica grudado nele e ele transporta, né, esse grão de pólen para outras plantas. A dispersão de sementes, então, quando eles se alimentam da semente, também levam essa semente para outros locais. E também contribuem para o equilíbrio ecológico. E vamos, pessoal, para o nosso último grupo de vertebrados que nós estudamos, que foi o grupo dos mamíferos. Lembram deles? Foi bem legal essa aula, né? Então, quem são eles? Mamíferos são animais que se destacam devido à presença de pelos e também à produção de leite. Atualmente, existem mais de 5.300 espécies de mamíferos conhecidas. E nós, seres humanos, fazemos parte desse grupo. Então, característica, né, principal ali dos mamíferos. A presença das glândulas mamárias, chamadas, né, de glândulas produtoras de leite. Todas as fêmeas de todas as espécies de mamíferos possuem a capacidade de produzir leite e amamentar os seus filhotes, tá? Olha que imagem bonitinha ali, os filhotinhos mamando. Outra característica bem interessante desse grupo é a presença de pelos, tá? Então, todos os mamíferos apresentam pelos em seu corpo que, junto com a camada de gordura abaixo da pele, aquecem o corpo do animal. Então, lembram das aves? Conseguem manter a temperatura do corpo? Os mamíferos também conseguem, tá? Então, uma capacidade que veio aí e também ajuda que eles consigam viver em diferentes ambientes. Existem outras características, lembrando que não são exclusivas do grupo, mas também são importantes de a gente comentar. A respiração pulmonar, tá? Então, mesmo que, por exemplo, ali a baleia ela é um mamífero
e ela vive na água, tá? Mas ela não tem respiração branquial como os peixes, ela respira com o pulmão, tá? Então por isso que ela precisa sempre estar perto ali da superfície para conseguir respirar. E outra característica também bem interessante são os dentes, né, adaptados. Então alguns mamíferos possuem, né, esses dentes bem adaptados que ajudam ali na alimentação. Os mamíferos, como eu falei para vocês, eles são endotérmicos e conseguem manter a temperatura do corpo constante, tá? Então conseguem manter ali, então por isso que eles conseguem viver, por exemplo, numa região bem gelada ali, como é o caso do urso. Existem os mamíferos aquáticos, tá? Então como por exemplo a orca, o golfinho e a baleia, tá? Que vivem ali na água. Mas como eu falei para vocês, eles possuem a respiração pulmonar, precisam ir até a superfície para respirar. E também o corpo deles, gente, tem um formato diferente, né? Então possuem ali, né, corpo adaptado para a natação. E lembrando também, gente, que a baleia, né, a baleia azul ali da última imagem, é o maior mamífero que nós temos. E existem os mamíferos terrestres, né, gente, que é uma infinidade de exemplos, né? Cabra, castor, suricato, leão, onça, urso, elefante, girafa, macaco, ornitorrinco, canguru, zebras, né? Então são vários animais, né, mamíferos terrestres aí que são bem interessantes de a gente conhecer. E existem, né, os chamados mamíferos que são terrestres e que possuem a capacidade de voo, que é o caso dos morcegos. Então o morcego, para quem não sabia, também é um mamífero. Apesar dele, né, ter a capacidade de voar, ele, né, mama quando pequeno, a fêmea produz leite, por isso que ele entra no grupo dos mamíferos. Então vamos à classificação dos mamíferos? Como que a gente consegue classificar eles? Então nós temos o grupo dos mamíferos que botam ovos, tá? Então, de exemplo, nós temos o ornitorrinco e a equidna, tá? Elas, né, apesar, né, deles botarem ovos, né, como o caso dos répteis, né, das aves, eles também alimentam os filhotes com leite, tá? Então, por isso que eles entram no grupo dos mamíferos. Então, o ornitorrinco e também a equidna. Tá? Então a gente não encontra eles aqui no Brasil, tá? Só na Austrália, na Tasmânia, né? E também na Nova Guiné. Então por isso que é meio difícil a gente, né, vocês já terem visto esses animais. Nós temos os grupos, gente, dos marsupiais. Nome diferente, né? Mas vocês já vão entender. Então nesse grupo, o embrião se desenvolve no interior do útero, porém quando nasce, completa o desenvolvimento dentro do marsúpio, que é uma espécie de bolsa, tá? Então, o exemplo mais interessante aí é o exemplo do canguru, né? Então, o canguru ali com o filhotinho dentro do marsúpio. Então, nós temos de exemplo os cangurus e também os gambás. Ambos carregam os filhotes no marsúpio. E temos também o grupo, gente, de filhotes que se desenvolve dentro do corpo da mãe, tá? Aí entram, né, nós seres humanos também, né, se desenvolvemos dentro do corpo da mãe, todo o desenvolvimento dentro do corpo da mãe. Eu também trouxe, gente, uma bem interessante, assim, só a título de curiosidade, o tempo de gestação dos animais, né, para vocês observarem que o gato, por exemplo, 2 meses, né, o bebê já está desenvolvido, o leão 3 meses, em compensação o elefante é 1 ano e 8 meses, né, então varia isso de um animal para o outro. E para encerrar, eu pedi para vocês fazerem essa atividade, vocês lembram disso? Então eu pedi para vocês montarem um quadro comparativo com as características dos animais vertebrados, os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Então agora com essa revisão, para quem não teve a oportunidade de fazer essa atividade, vai conseguir fazer, né? Porque a gente relembrou todos os grupos de vertebrados. E a nossa aula, gente, chegou ao fim, tá? Então encerramos aqui a nossa revisão sobre os animais vertebrados, tá? Encerramos também o trimestre. então vamos começar o 3º trimestre com um assunto bastante interessante. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau!